Senhoras e senhores, o que está prestes a ser apresentado é um retrato vívido e alarmante de um momento crítico da nossa democracia. Em meio a investigações sobre tentativas de ruptura institucional, o Supremo Tribunal Federal ouviu, em audiência pública, o general Walter Braga Neto, ex-ministro e candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro. Enquanto o ministro Luiz Fux abre a sessão com formalidade, a tensão é palpável. O general é pressionado, nega envolvimento, tenta se desvincular, mas a dúvida permanece. Quem realmente esteve por trás da tentativa de golpe? Se você quer entender os bastidores do poder, inscreva-se agora no canal Política em Debate e ative o sininho. Aqui, a verdade vem à tona sem filtros. Lula não sobe a rampa. Esse foi arquivado numa pasta com esse nome em memória importante. Eu gostaria de saber do general se ele tem algo a dizer sobre esse documento. Por favor, general. O Peregrino, ele era um assessor meu voltado basicamente para comunicação social e ele fazia media training para mim e tudo mais. Ele nunca me apresentou esse documento. Eu vi o documento, eu vi o esboço, aquele é um pedaço de papel com um desenho escrito. Eu vi quando eu tive acesso ao inquérito, mas o Peregrino nunca me apresentou aquilo, nem tocou no assunto. Mas ele era encarregado de fazer qualquer possibilidade de arguição que eu tivesse, ele me preparava para a mídia training. É só, presidente. Muito obrigado. Agradeço ao Procurador-Geral da República. Eu passo a palavra ao Dr. Jair Alves Pereira, advogado do réu colaborador. Sem perguntas, ministro. Obrigado. Agradeço. Então, eu passo a palavra aos advogados do depoente. Eu passo a palavra inicialmente ao Dr. José Luiz Mendes Oliveira Lima. Boa tarde, ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde. Boa tarde, ministro Luiz Fux. Boa tarde, doutor Paulo Gonet, senhoras e senhores servidores da Justiça, eminentes advogados. Boa tarde, general Braga Neto. Boa tarde. No ano de 2021, Sim. foi instituída a Comissão de Transparência Eleitoral. As Forças Armadas naquela oportunidade foram representadas pelo general da divisão Éder Garcia Portela. Sim. Durante as eleições de 22, essa comissão fez um relatório de fiscalização do sistema eletrônico. O senhor teve ciência desse relatório, general? Eu sabia que tinha o relatório, mas eu tenho por norma, toda vez que eu saio de uma função, eu não me intrometo mais naquele local. Isso aí era uma função relativa ao novo ministro da Defesa. Eu tomei ciência que havia o relatório, aquela ciência que sai na mídia, só. Em novembro de 22, general, o senhor recebeu do Mauro Cid um documento nominado. Sim. Bolsonaro Minuto Defesa 0611, semifinal. Interessado ao então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Esse documento aponta supostas fraudes nas urnas eletrônicas. O senhor participou, objetivamente, da elaboração desse documento? Para ser sincero, eu tinha muito documento que eu recebia muita mensagem. Então, eu não me lembro nem de ter recebido esse documento. Tá? Não me lembro de ter recebido e não participei essas reuniões que tratavam sobre questões de urnas eletrônicas, eu não participava delas. E por que o Mauro Cid teria encaminhado isso ao senhor? Muitas pessoas tinham na cabeça que eu era a pessoa, o braço direito do Bolsonaro, eu estava ligado porque eu era candidato a vice-presidente, para me dar conhecimento, porque eu tinha sido candidato a vice-presidente, porque eu estava no PL, eu não sei o motivo que ele me fez. E o senhor discutiu esse documento com o Mauro, não, com o general Paulo Sérgio Nogueira ou com alguma outra pessoa? Não, senhor, nunca discuti esse documento com ninguém. Na opinião do senhor e pela experiência do senhor, a eleição de 2022 teve fraude? Não, senhor, teve fraude. General, eu vou precisar ser mais específico sobre algumas questões que foram colocadas, ministro Alexandre, rapidamente. Eu preciso ser mais... O senhor tem conhecimento, o senhor teve conhecimento, na época, de qualquer tipo de plano que atentasse contra a vida de ministros, entre eles o eminente ministro Alexandre de Moraes, ou integrantes do Poder Executivo?
Doutor, é o seguinte, eu fui para fora do Brasil, fiquei 9 meses numa área de combate numa brigada australiana defendendo a democracia. Eu sou um democrata, eu não queria participar de um plano, apoiar um plano que falasse de atentado contra autoridades do legislativo, autoridades brasileiras, do executivo, não queria participar de um plano desse. O senhor participou da discussão de alguma elaboração de algum outro plano? Não, senhor, não participei. O senhor participou de alguma discussão? O senhor se manifestou em algum momento a favor de uma intervenção militar em 2022? Nunca. Primeiro, nunca ouvi falar em intervenção militar. Nunca ouvi falar. Essa palavra golpe apareceu na mídia. Né? Nunca tinha ouvido falar isso dentro do palácio com o presidente Bolsonaro, nem com ninguém. Então, nunca ouvi falar, nunca participei de nada disso. Respondendo a uma indagação, agora mudando do tema, falando da reunião na sua casa. Sim. Respondendo a uma indagação do eminente relator, quando o senhor fala do diálogo com as pessoas que foram até a sua casa, o senhor falou assim, olha, eu falei até de intervenção. Mas para ficar claro, essa intervenção, quando o senhor menciona o eminente relator, é a intervenção no Rio de Janeiro? Sim, a intervenção militar, porque as pessoas, os FS que trabalharam comigo na intervenção, né? Normalmente eu só tinha contato com o comandante do batalhão, é claro, não falava com eles. Mas os FS tinham uma certa, vamos dizer assim, um respeito muito grande por mim. Né? Então é a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. O senhor assistiu ontem o interrogatório do tenente-coronel, do réu relator Mauro Cid. Para você ficar bem claro, ele disse que ele ficou 15 ou 20 minutos na sua casa e que depois ele saiu. Para ser bem claro, o senhor disse que ele ficou todo o tempo na sua casa? Ele ficou o tempo todo na minha casa e quando eu tive acesso a essa documentação, a essa petição do Hélio Ferreira Lima, que eu nem sabia que tinha essa petição dele, ele conta a história exatamente como foi. Eles chegaram, subiram, não me conheciam, queriam me conhecer por eu ser uma pessoa de certo renome, falaram amenidades, porque a distância era muito grande, eu os recebi muito bem, e saíram os três juntos, sendo que ele diz que ele e o outro foram, não esqueço até o nome do outro menino, foram para o Casa Doce, e o Cid tinha falado que tinha voltado para o Planalto. Então ele faltou com a verdade. Ele faltou com a verdade. Tem um trecho, general, quando o colaborador presta depoimento no Supremo Tribunal Federal, em 21 de novembro de 24, ele afirma o seguinte: De Oliveira já conhecia o general Braga Neto anteriormente. Parece que já tinha servido com ele no Rio, na intervenção, né? Com o trabalho de forças especiais. Tinha uma ligação muito próxima ao general. Está na peça 77, né? Página 623 da PET 11767. O senhor, de fato, tinha uma ligação muito estreita, muito próxima ao Major de Oliveira? É verdade essa afirmação? Não é verdade. Quando as forças especiais chegaram no Rio, eles tiveram em 2 etapas. Primeiro, num GLO, ficaram 6 meses comigo lá, e depois na intervenção durante 1 ano. O meu contato com eles era só com os comandantes, tá? Eu não tinha contato com a tropa e com os operadores especiais. Se ele estava, eu nem sabia disso. Se ele estava nas operações lá de baixo, ele não teve contato comigo lá na intervenção, pessoal. Também o réu colaborador, portanto, ele faltou com a verdade nessa afirmação, é isso? Não é verdade. Sim. O réu colaborador disse ainda, a respeito dessa reunião realizada na casa do senhor, aspas, começaram a surgir algumas ideias. Não, vamos mobilizar os caminhoneiros, parar o país. Não, vamos bloquear a estrada. Então, ideias que podiam ser feitas para... Quando entrou no nível de ideias, o general Braga Neto interrompeu e falou assim: não, Cid, não, o Cid não pode participar. Tire o Cid, porque ele é próximo ao Bolsonaro. Essa afirmação... É falso. É falso? Isso é falso. Como é que eu vou discutir um assunto desse com 2 pessoas que eu não conheço? Eu só os recebi porque eu conheci o Cid, e ele disse que as pessoas queriam me cumprimentar. E eu tinha mudado o meu modo. Antigamente eu não tirava nem foto. Não recebia as pessoas.
E aí eu fui aprendendo com o presidente Bolsonaro que eu tinha de dar atenção, etc. E eu estava trabalhando no partido. Foi simplesmente porque eu saí da campanha. O senhor presenciou ontem o depoimento do réu colaborador e até uma pergunta que eu falo, porque ele demorou 1 ano e 3 meses para falar dessa questão do dinheiro, e ele disse que o senhor teria entregue um dinheiro primeiro ele falou que era na sala dele, depois ele fala que era numa garagem. Essa afirmação dele é verdadeira, Não, general? Não, como eu disse para o senhor, eu não tinha contato com financiadores, eu não tinha como arrumar dinheiro. Então, sabe, não é verdade, eu não dei dinheiro para ninguém. Independentemente de o senhor ou não é verdade. Responsável por dinheiro, a pergunta é objetiva. O senhor, em algum momento, entregou dinheiro para o coronel Cid? Não. O tema agora vai ser a representação eleitoral para a verificação extraordinária apresentada pelo Partido Liberal Sim. em 22 de novembro de 2022. O senhor teve alguma participação na produção do material por parte do PL? Não, senhor, não tive nenhuma participação. Quando terminou a eleição, eu passei a me dedicar eu fui trabalhar com o PL e para mim tudo era novidade. E o partido passou a ser o maior partido do país, então eu passei a estudar os partidos para poder organizar e alinhar o partido, já que o presidente Bolsonaro ia ser o presidente de honra, com o nosso plano de governo, a documentação do partido, fazia sugestões ao presidente Valdemar, eu ia no presidente Valdemar para saber como é que nós iríamos fazer esse trabalho todo, e trabalhar também os movimentos, porque eu comentei com o presidente e conversei com o pessoal, que nós tínhamos de nos focar nas eleições para prefeitos e vereadores. O senhor tinha conhecimento do conteúdo dessa representação eleitoral? Não, eu sabia que ia sair a representação, mas eu nunca li o documento, nunca vi o documento. O senhor assinou algum documento referente a esse recurso, uma procuração, uma petição? Não que eu me lembro, não. O senhor sabe dizer o motivo, general, pelo o nome do senhor constar nesse recurso? Eu acredito que é porque é a chapa que entra, então meu nome aparece porque a chapa éramos eu e o presidente. Em dezembro de 22, sim, o senhor teve uma série de trocas de mensagens com Ailton Gonçalves Barros. Quando o senhor conheceu o senhor Ailton Barros? Eu não conhecia o Ailton, eu fui conhecer o Ailton no PL. Tinham alguns candidatos lá do Rio de Janeiro que vieram e me chamaram para poder tirar foto com os candidatos. Foi quando eu conheci o Ailton. Eu conheci o Ailton de nome no Exército, porque ele tinha sido excluído do Exército. E como é que ele consegue o seu WhatsApp? Todas as pessoas que iam lá pediam meu telefone, eu pegava o meu telefone com o secretário, todos eles pegavam o meu, tentavam pegar o do Bolsonaro, às vezes pediu do Bolsonaro, ele mandava eu dar o meu. O senhor fez alguma reunião com ele? Nunca tive reunião com o Ailton. Ele é uma pessoa influente no Exército? Não, o Ailton foi excluído do Exército, não tem influência no Exército. Já explicou sobre aquela mensagem. Só um minuto. Fica à vontade, doutor. Que várias já foram feitas, eu não quero tomar mais o tempo de Vossa Excelência. Em determinado momento, general, o réu colaborador, o senhor já apontou que ele faltou com a verdade em algumas oportunidades, ele fala o seguinte: Mauro Cid afirmou em sua delação que o general Braga Neto ele estava rachado com os generais da ativa. Então, o general Ferro Gomes, ao conversava com o general Braga Neto, até por algumas críticas que andava fazendo, porque ele achava que os generais eram frouxos, melancias. A pergunta a respeito dessa fala do réu colaborador: por qual motivo, se é que é verdade, que o senhor estava rachado com os generais da ativa? Como eu disse para o senhor, eu não sei de onde tirou essa ideia. Eu nunca estive rachado com oficiais nenhum da ativa.
Eu não os procurava em virtude do seguinte: eu era um candidato a vice-presidente, eles estavam na ativa, eu estava na reserva, eu estava trabalhando num partido político, então eu evitava o contato, estava tendo aquelas manifestações, então eu evitava o contato exatamente para não misturar isso com a parte profissional. Mas, ao contrário, eu prezo muito o Freire, não estava rachado com ninguém. Agora, eu evitava, eu não me comunicava. Podem procurar, não tem contato meu, eu tenho até os telefones deles no meu telefone, mas não tem contato meu com nenhum 4 estrelas ou comandante naquela época. General, o senhor, em algum momento, o senhor teve alguma discordância em relação ao general Freire Gomes e ao brigadeiro Batista Júnior? Não é discordância, eu não concordava, só é uma questão de empatia. Eu passava todo dia de manhã, uma vez de manhã e uma vez de tarde, porque o presidente, quando o pessoal fala que ele estava deprimido, ele estava com aquela doença na perna, era uma coisa muito feia, aquilo estava batendo muito o presidente e não conseguia curar. E eu achava que faltava da parte deles uma empatia maior para saber do presidente, dar uma atenção maior ao presidente. Às vezes que eu passava lá, eu perguntava, vieram aqui, não tinha essa informação. Eles não procuravam. E antes viviam procurando o presidente, era só isso. Era uma questão de empatia, de falta de empatia deles com o presidente naquele caso que ele estava abatido em virtude da doença que ele estava sofrendo. General, qual a relação, já mudando para um outro tema, qual a relação do senhor com o general Mário Fernandes? Olha, eu conheço o Mário. O Mário trabalhou aqui comigo. Comigo não. O Mário trabalhou mais com o ministro Ramos, o general Ramos. O Mário era chefe do Estado-Maior aqui quando eu cuidava da Olimpíada, ele trabalhava com o Ramos na DR. Depois ele foi com o Ramos para o Palácio e trabalhava com o Ramos. Primeiro, eu acho que ele foi chefe de gabinete, depois ele foi secretário executivo. Então, o contato meu com o Mário era esse. Um militar considerado um excelente profissional, mas ele não tinha contato direto comigo, não tinha muito contato comigo. O acampamento, o tema agora é acampamento. O senhor, de alguma forma, tentou interferir na atuação da Polícia Federal que realizou apreensões nos acampamentos? Nunca. Eu não tinha nem poder para isso. Eu saí do governo, deixei o Ministério em 31 de março e deixei o governo 1º de julho. Né? Gabinete de crise. Sim. Foi apreendido um HD que possui um documento chamado Gabinete de Crise, na qual consta o nome do senhor como coordenador geral desse gabinete de crise. O senhor tem conhecimento desse documento? Só fui saber disso quando apareceu na mídia. Tá? Apareceu na mídia. As pessoas tinham mania de usar o meu nome. Cansei de ver pessoas usando o meu nome. Outro dia eu estava comentando com alguém que era surpreendido às vezes que faziam um evento fora e quando começavam a me ligar perguntando se eu ia no evento, porque o meu retrato estava no evento. Eu não sabia desse gabinete, só tomei conhecimento quando apareceu na mídia. Onde o senhor estava, general, durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 23 e qual a sua opinião sobre aqueles atos? Olha, o que aconteceu? Eu fiquei em Brasília, como eu estava trabalhando com o PL, eu não podia simplesmente parar de trabalhar, estava começando a trabalhar, aprendendo. Então, eu peguei a dispensa de Ano Novo, depois do Natal. Então, no dia 26 de dezembro, de manhã cedo, eu saí de Brasília e vim para o Rio de Janeiro. Tá? No dia 8, eu estava, da parte da manhã, na praia, como eu sempre faço, vou jogar vôlei, e à tarde, meu cachorro deu um problema, né? Porque a minha esposa brinca que é o meu neto. Meu cachorro deu um problema e eu estava no veterinário naquela hora. Né? E o meu filho, eu acho que foi meu filho ligou e contou para mim o que estava acontecendo, quando eu ligar a televisão, mas aí eu só pude ver quando eu cheguei em casa. Eu não esperava aquilo ali. Para mim, aquilo ali, porque as manifestações de direita são sempre manifestações ordeiras. Eu nunca vi manifestação de direita que não fosse ordeira. Eu não gosto de usar muito a palavra direita, eu prefiro conservadores, né? Mas os conservadores são ordeiros. Quando eu vi aquilo para mim me horrorizou. Aquilo ali para mim é vandalismo, né? O que houve ali para mim foi vandalismo.
o senhor, de alguma forma, participou, estimulou, se reuniu com algum dos manifestantes dos quartéis em 28 de janeiro? Não, senhor. Eu só encontrava, o que acontecia é que às vezes eu estava, por exemplo, no mercado ou na rua, as pessoas me reconheciam, até pessoas que estavam no acampamento, e vinham pedir para tirar foto comigo e, logicamente, me pediam se eu conseguia levar eles do Bolsonaro. Mas era o único contato que eu tinha. No acampamento, frequentar o acampamento, contato com os organizadores eu não tinha. Dinheiro para algum? Dinheiro? Não. O presidente já tinha recomendado não pegar dinheiro de jeito nenhum. O réu colaborador, o senhor presenciou na data de ontem, chegou a afirmar textualmente, depois ele disse que não tinha nenhuma prova disso, mas ele afirma que o senhor era os manifestantes, o senhor é que levava as informações ao presidente Bolsonaro. O que o senhor tem a dizer sobre essa afirmação do réu colaborador? É a imaginação dele. O que acontece ali? Eu ia realmente todo dia, de manhã e à tarde, para ver o presidente por uma questão de solidariedade. Passava lá de manhã e passava de tarde. E às vezes eu falava com ele, comentava, porque eu sei que o presidente estava mal e não estava nem vendo televisão, né? E às vezes eu encontrava a pessoa, eu falava para ele aquilo que eu via na TV ou na mídia, para saber se ele já sabia de alguma coisa. Mas não era um contato dos vamos dizer, dos integrantes do acampamento ou das manifestações. Era notícia de mídia que eu tinha recebido, que o pai contava se ele tinha sabido. Aquilo que saía nas mídias sociais, normalmente ele sabia de tudo, porque ele não sabia de coisas que às vezes passavam na televisão. Estou concluindo, presidente. O réu colaborador, Mauro Cid, também informou que o senhor, vou ler, intermediou, agora eu não sei quais eram os contatos dele, para que os caminhoneiros não parassem o país, para que não tivesse nada de pesado. O senhor confirma essa afirmação feita pelo réu colaborador? Negativo. O próprio presidente já disse que quem fez a mensagem para os caminhoneiros foi ele. Eu não tinha contato com essas pessoas, não. Não sabiam nem quem eram os integrantes desses caminhoneiros. Presidente, satisfeito, mais uma vez eu agradeço a atenção e a paciência de Vossa Excelência. E no fim, o que resta é a verdade tentando romper o silêncio da caserna. Porque não importa o quanto tentem apagar as provas, a história já registrou. Houve um plano. Ou não. Houve uma promessa de ruptura. E agora, quem tentou impedir, terá que descer para o banco dos réus. Curta, comente sua opinião e se inscreva no canal Política em Debate. Porque aqui, o jogo do poder é exposto como ele realmente é, sujo, brutal e real.